Fala, meus amores! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial. Se você não me conhece ainda, deixe-me apresentar. Sou Roger Sampaio, sou cientista de dados e é uma alegria receber você aqui. É o que eu sempre digo, aqui é como se fosse a minha casa. Eu estou te convidando para entrar, para sentar no sofá e tomar uma xícara de café para discutirmos sobre a poderosa, maravilhosa inteligência artificial. Roda o VT, produção! Antes da gente começar de fato essa aula, deixe-me saber que eu gero valor para você. E como você pode fazer isso? Curtindo, compartilhando e principalmente se inscrevendo nesse canal, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é realmente relevante e espalhe ele para o maior número possível de pessoas. Vamos espalhar o conhecimento da inteligência artificial a tudo e a todos, meus guerreiros. Vamos lá! Temos muito assunto para trabalhar. Hoje nós iremos falar sobre outro formato de arquivo. Na última aula, aula 16, nós falamos sobre arquivos textos. Hoje nós iremos falar sobre arquivos CSV. Segundo o Google Ads, o arquivo CSV é um arquivo de texto com formato específico para possibilitar o salvamento dos dados em uma estrutura de tabela. Pode ter outro separador, como por exemplo, ponto e vírgula, pipeline. CSV significa Common Separate Values, ou seja, valores separados por vírgula. Professor, não entendi nada, vamos por parte. Bem, a primeira coisa que você precisa saber é que CSV é um formato de arquivo. É um arquivo texto e é um formato. Tem outros tipos de formato? Sim, XML, JSON. E as informações desse arquivo, elas estão separadas por um delimitador, que no caso, em geral, é uma vírgula, né? CSV significa, Common Separate Values, ou seja, valores separados por vírgulas, mas também pode ter outro delimitador. Vamos ver um exemplo na prática. Tá aqui um exemplo de arquivo CSV. Perceba que a extensão é .csv. Aí eu tenho um cabeçalho que tem as seguintes informações: título, artista, país, companhia, preço e ano. E aqui tem as linhas, que são os valores. Minas, Milton, Nascimento, Brasil, Colômbia, 15.9. Cada uma dessas informações estão separadas, neste caso, por ponto e vírgula. Poderia ser uma vírgula? Sim. Mas nesse caso, a pessoa que criou esse arquivo decidiu utilizar ponto e vírgula. Você sabe, por exemplo, que Minas, esse primeiro campozinho aqui, pertence ao título. Milton Nascimento pertence ao artista. Brasil pertence ao país. E por aí vai. Os arquivos CSV, eles têm esse formato aqui e você consegue trabalhar eles de uma maneira muito fácil, porque é como se fosse uma tabela em que você tem linhas e colunas. Quando você joga isso aqui em um processador de texto, como por exemplo o Word, Excel, ele vai tratar isso aqui como uma tabela. E a tabela é um elemento visualmente fácil de você entender, interpretar e manipular. Você tem linhas e colunas. Para trabalhar com os arquivos CSV, nós iremos utilizar o pacote CSV, não poderia ser mais óbvio. Aqui nesse link aqui, vou até abrir para vocês, é a documentação oficial do Python a respeito dessa função, desse módulo CSV. É o que eu sempre digo, gente, eu vou mostrar para vocês no decorrer dessa aula algumas funções para trabalhar com os arquivos CSV, mas obviamente não irei mostrar todas, porque são muitas. E também do ponto de vista didático não é nada legal. Eu vou mostrar um bocado que na prática você não vai utilizar todas. Use sempre a documentação oficial. Nós que programamos, a intenção não é você decorar o nome das funções. Não tente decorar o nome das funções. Isso é completamente ineficiente. Porque na prática você não vai ser contratado para construir uma função específica. Você vai ser contratado para resolver um problema de negócio. Por exemplo, eu preciso construir um programa que lê um arquivo texto e joga as informações em um banco de dados.
Aí eu vou consultar lá no Python, será que o Python existe algum módulo que possibilite eu trabalhar com arquivo CSV? Será que já existe uma função para o que eu quero fazer? Ah, eu quero jogar do CSV para o Excel. Será que existe? Não sei. Aí neste momento eu vou na documentação oficial e procuro saber se existe essa função e como utilizar essa função. Olha um exemplo aqui, csv.readle. Aqui fala como utilizar a função, aqui tem um exemplo de como utilizar a função. CSVWriter fala o que é a função, como utilizar a função. Então mantenha sempre a documentação ao seu lado, a documentação é sua amiga. À medida que você for tendo dúvida, pesquise. O objetivo não é você decorar de maneira alguma as funções dos módulos, e sim procurar entender o que cada uma faz. E é claro, como eu sempre falo, você vai ser contratado para resolver o problema. Se você vai resolver da forma X, Y, não importa. O cliente no final ele não quer saber se você usou o Python 3.8, o Python 3.2. Ele quer resolver o problema de negócio, é isso. A tecnologia é apenas uma ferramenta, beleza? Então vamos lá, eu vou importar o arquivo CSV. Na verdade, o arquivo não, o módulo CSV. Agora nós iremos explorar algumas funções, as mais utilizadas. Então, a primeira operação para trabalhar com arquivo CSV é simplesmente você abrir um arquivo CSV. E como você pode fazer isso? Uma possibilidade é você utilizar a função open em conjunto com a função reader. A função reader pertence ao pacote CSV. Essa função open foi a mesma função que nós utilizamos na aula passada para ler um arquivo texto. Você passa o nome do arquivo, juntamente com a localização dele, e o modo. Então, olha só o que eu estou fazendo. Deixa eu comentar essa linha aqui e essa aqui. Eu estou abrindo um arquivo que se encontra aonde? Bases, e o nome dele é o quê? Pokémon.csv. Estou abrindo ele de que modo? R. R significa modo de leitura. Vou apenas ler o arquivo. Então, aqui eu estou criando a conexão com o arquivo. A primeira coisa que eu preciso fazer é isso. Criou a conexão no modo de leitura. Depois de ter criado a conexão, aí sim você pode ler o arquivo. Eu vou usar a função reader, que está dentro do módulo CSV. csv.reader, passando a conexão com o meu arquivo. E vou guardar dentro de uma variável chamada reader. Beleza? E esse objeto reader é um objeto iterável. Significa que você pode percorrer ele. Como, por exemplo, eu posso fazer um loop for, percorrendo linha a linha do meu arquivo. For linha em reader, print linha. E aqui eu vou mostrar linha a linha. Ó, aqui dentro da pasta bases existe esse arquivo pokémons.csv, tá aqui ele, que nada mais é informações sobre pokémons. E quando você clica duas vezes nele aqui no Azure, ele abre e possibilita você visualizar no formato tabela, porque no fundo ele é uma tabela. Então você tem linhas e colunas. Então aqui tem Bulbasauro, que é do tipo, o tipo 1 dele, gramo, tipo 2, venenoso, total 318, a saúde dele, ou seja, HP 45, ataque 49 e por aí vai. Beleza? Então vamos executar essa célula aqui. Olha lá, ele mostrou todas as informações do meu arquivo CSV. Estou mostrando na tela, na console, né? Mostrou a primeira linha é o cabeçalho e mostrou as demais. Beleza? Agora eu posso pegar essas informações aqui e colocar em uma lista. Ó, se eu quiser saber qual é o tipo de dado da função reader aqui, né? Reader recebe CSV reader, ele vai dizer que é do tipo, descer um pouquinho aqui, csv.reader, beleza? Se eu quiser ainda saber qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando da função, da variável ficheiro, IO, teste, IO, wrapper. IO, entrada e saída, input e output. É um modo para arquivos.
teste all wrapper texto, porque é um arquivo textual, beleza? Vou fazer o seguinte, agora eu vou ler esse arquivo no modo de leitura e vou criar uma lista, chamada lista de registros, e vou adicionar cada linha para essa lista aqui, beleza? Vou colocar aqui, vou criar um iterador. Acaba que eu nem utilizei ele, posso até comentar esse aqui. Então, eu vou abrir o arquivo, né? Vou ler o arquivo. E depois, além de printar linha a linha, eu vou adicionar na minha lista cada linha que eu li do arquivo. O nome da variável que guarda os registros é linha de registros. Ó, vamos descer mais um pouquinho aqui. Agora, quantos registros eu li? Eu posso pegar a len, né? Len de linhas de registros. 801, ou seja, o meu arquivo tem 801 registros, ou seja, 801 registros ou 801 linhas. 801 linhas. Se eu quiser visualizar as 3 primeiras linhas, ou melhor dizendo, os 3 primeiros pokémons, como é que eu posso fazer isso? For item em linha de registros, variando de 0 até 3. E aqui eu vou mostrar o item. O 3 ele é exclusivo, então vai mostrar 0, 1 e 2. Olha aí, vamos mostrar. O primeiro também entra, né? Porque o primeiro é cabeçalho. Se você quiser mostrar, na verdade, os 3 primeiros Pokémon, considerando que o primeiro é cabeçalho, eu preciso mostrar de 0 até 4. Olha aí. Agora eu vou criar outra variável, outra lista, que vai conter a metade da primeira, né? A metade de registros. Como é que eu posso fazer isso? Ó, linha de registros começando na posição 0. Qual é a última posição? A última posição nada mais é do que o tamanho da linha de registro, ou seja, a quantidade de registros, dividido por 2. Beleza? Aí eu vou guardar uma variável chamada lista de registros pela metade. E depois eu vou verificar qual o tamanho do meu objeto, qual o tamanho da minha variável. 400. 801, a metade seria 400. Se eu quiser visualizar os 3 primeiros pokémons, for item, linha de registros da metade de 0 até 4, print de item. Olha aí, beleza? Agora eu vou pegar essa metade aqui, né, essa lista aqui, e vou escrever em um arquivo CSV. Não vai ser o mesmo, né? Aqui eu li desse arquivo pokémons.csv, li bonitinho. Joguei em uma lista, né? Lista de registros pela metade, que é bem aqui embaixo. E agora eu vou pegar isso aqui. Olha aqui, eu joguei aqui, né? E eu vou pegar essa lista aqui e jogar num arquivo CSV. Eu li de um arquivo CSV. Agora, como eu escrevo em um arquivo CSV? É isso que nós iremos ver agora. Para escrever em um arquivo CSV, nós podemos adotar a mesma abordagem que nós adotamos na última aula. Ou seja, com a função open. Eu vou abrir o arquivo com a função open, só que o modo vai ser um W de escrita. E um ponto a ser considerado. Se o arquivo não existir, ele vai ser criado. Então, eu vou abrir o arquivo chamado bases pokémonmetade.csv no modo escrita. Existe esse arquivo, ó. Vamos abrir aqui a barrinha. Não existe, ó, dentro de bases. Então, se não existe, ele vai ser criado. Então, a primeira coisa que eu faço é isso. Agora, eu vou criar a conexão com o arquivo. Então, csv.writer. Na verdade, eu criei a conexão com o arquivo. Agora, eu vou criar o objeto writer. Então, csv.writer. Beleza? Passando essa variável aqui. Aí eu criei o objeto writer. E agora, com o objeto writer, eu posso escrever o conteúdo. Writer, dentro do writer existe um método chamado writeRows para escrever linhas, né? O próprio nome é sugestivo. Write vem de escrever e rows vem de linhas. Se você quiser escrever uma única linha, você pode usar um método writeRow. Para escrever várias linhas, que é o nosso caso, nós iremos utilizar writeRows. E aqui você passa o seu objeto, que pode ser uma lista, pode ser um dicionário, pode ser uma tupla, enfim. E depois eu vou usar a função
close, né? Uma vez que o arquivo for aberto, ele precisa ser fechado. Aqui em cima, deixa eu ver se a gente fechou. A gente não fechou, né? Então, vamos botar aqui ficheiro.close. É uma boa prática. Abriu o arquivo, fez todas as operações, fecha, para não dar BO. A não ser que você utilize o if open, conforme eu estava comentando na última aula, que já fecha o arquivo para você. Então, vamos executar. Vou atualizar isso aqui. Opa, ele criou lá, bonitinho, né? Pokémons metade CSV. Olha aí, com todos os Pokémons, né? Aqui vai ter umas 400 linhas, né? Isso não tem 800 como no outro, olha aí. Que legal, né? Ainda tem mais um pouquinho aqui, provavelmente. Se eu quiser ler, né, você vai usar a mesma abordagem que nós usamos aqui anteriormente, função reader. Aqui embaixo tem uma célula que eu estou novamente abrindo o arquivo CSV no modo de escrita. Como já existe esse arquivo aqui, ele vai sobrescrever e aqui eu passo a codificação, o TF8. Eu não vou entrar em detalhes dessa codificação, mas quando a gente está trabalhando com a língua portuguesa, existem vários acentos que somente a codificação UTF-8 atende você. Se for, por exemplo, outra codificação, pode dar problema no processamento de alguns caracteres. Acentos agudos, crases e por aí vai. Beleza? Então, aqui eu estou passando esse parâmetro aqui. Já que a gente, pode ter acento no nome das palavras e tudo mais, de acordo com a língua portuguesa. Então, aqui eu estou usando a if open, beleza? Vou escrever esse arquivo, né? No modo de escrita, como já existe, ele vai sobrescrever. Vou criar o objeto writer e depois eu vou escrever as linhas. O writer.writeRows passando o objeto, que no caso lista de registros pela metade. E nós não precisamos fechar, né? Porque a função ifOpen, depois que ela fez tudo isso aqui, automaticamente ela vai dar um close, ela vai fechar o arquivo para a gente. Pronto, já foi executado. Olha aí. Olha ele aqui. Beleza? Você pode escrever todas as linhas de uma vez, usando o método writeRows, né? Ou escrever linha a linha. Como a minha lista tem vários registros, eu posso, por exemplo, escrever registro por registro. Então, olha só. Aqui eu estou abrindo o arquivo no modo de escrita. Ele vai sobrescrever porque o arquivo já existe. Crio a conexão com o arquivo, crio o objeto writer na prática, né? E depois eu vou percorrer a minha lista. E para cada elemento, o writer.writeRow, passando a linha. Também dá certo. Existe essa possibilidade e essa também. Essa é ligeiramente mais rápida do que essa aqui. Beleza? Também escreveu. E aqui tá um exemplo de leitura, né? Que eu vou usar a função reader. Abre o arquivo no modo de leitura. Beleza? Depois eu vou criar o objeto reader, csv.reader, passando a conexão com o arquivo. E ele é um objeto interável. Então, você pode percorrer ele através de um loop for. Tá aí. Cada um dos pokémons. Beleza? A função reader tem diversos parâmetros que você pode utilizar. Conforme eu falei lá no início da aula, o delimitador padrão é uma vírgula. Mas o seu arquivo CSV pode ter outro delimitador, outro separador. Pode ser, por exemplo, um ponto e vírgula, pode ser um pipeline. Caso, quando você for ler o arquivo ou escrever o delimitador não for uma vírgula, ou seja, não ter esse comportamento padrão, você precisa dizer de forma explícita quem ele é. Qual é o delimitador que está sendo utilizado? Isso vale tanto para leitura como para escrita. Beleza? Aí também tem esse parâmetro aqui chamado COT char space char.
O parâmetro cotechar é o caractere usado para delimitar as strings no arquivo. Ou seja, ele vai reconhecer um determinado valor como string se tiver com esse caractere. E o caractere padrão para dizer que é uma string, que aquele valor é uma string, é aspas duplas. Quando nós estávamos trabalhando com a base Pokémon, você perceba que alguns valores estão entre aspas simples. Quem escreveu esse arquivo deixou essa aspas simples. Isso aqui significa que esse valor, esse aqui também são strings, ok? O padrão é aspas duplas, mas você pode colocar, por exemplo, aspas simples, que é o que a gente viu lá. Volta para cá. E por último, tem o Space Share. Eu recomendo você ler aí a posteriori, beleza? Ó, aqui eu tô lendo um arquivo CSV. Como é que a gente lê um arquivo CSV? Usa a função open e depois CSV reader. E o delimitador, no caso, vai ser vírgula, porque o meu arquivo usa vírgula para separar os valores. E como é que eu sei disso? Porque eu já li esse arquivo anteriormente, eu já abri ele. Eu recomendo você sempre conhecer o tipo de arquivo para você ler ele. Não tem como a gente inferir, né? Você precisa abrir o arquivo antes, por exemplo. Você pode abrir com um editor de texto. Aqui, ó, abrir com Sublime. Aí você vai ver, por exemplo, esse arquivo Pokémons.csv. Os valores dele, né, são separados por vírgula. Mas poderia ser ponto e vírgula? Poderia também. Neste caso aqui, eu especifiquei a vírgula. Se bem que é a vírgula, né, eu poderia não escrever esse parâmetro aqui, porque é valor padrão. Beleza? Bem, já que a gente está trabalhando com arquivo, existem outras operações. Nós podemos renomear arquivos, nós podemos criar pastas, excluir pastas, alterar o nome de pastas, e é isso que nós iremos trabalhar agora. E para essas operações, nós iremos usar o módulo OS. OS significa Operation System, traduzindo para o português fica Sistema Operacional. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é importar o módulo OS. Importei. Para remover um arquivo, eu posso usar uma função chamada remove. E aqui você vai dizer o nome do arquivo, na verdade, o caminho do arquivo juntamente com o nome e a extensão. Importante ressaltar, se o arquivo não existir, a função vai retornar um erro. Ou seja, eu estou tentando remover o arquivo demofile.txt. E ele vai tentar remover aonde está rodando o Jupyter Notebook. Eu estou rodando na aula 17, né? Aí, claro, se tiver, por exemplo, dentro de bases, aqui você tem que colocar bases / papapá, beleza? Aqui eu estou no diretório raiz, então eu passo apenas o nome do arquivo e a extensão. Existe esse arquivo aqui? Não existe, ó. Se você observar na aula 17, não tem. Vamos executar isso aqui. Opa, deu um erro. File not found. Exatamente conforme eu tinha comentado com você. Ele não encontrou o arquivo. Agora, eu vou criar esse arquivo, né? Vou criar um arquivo qualquer aqui. Adiciona arquivos, cria novo file. Aqui, por exemplo, vai ser um arquivo texto. Vou chamar, por exemplo, teste arquivo arq texto. Vai criar a localização curso dominando Python, aula 17. Ele vai criar aqui. Deu uma mensagem que foi criada, não tem nada o arquivo. Ó, o arquivo, vamos atualizar aqui. Fechar isso aqui. Aqui, ó, o arquivo. testearq.txt. E agora eu vou tentar remover esse arquivo. Demofile, o nome é teste _arq texto.txt. Vou executar. Opa, vamos atualizar. Cadê o arquivo? Não tem mais. Ele removeu. Beleza? Como eu verifico se um arquivo existe ou não? Você pode utilizar a função exist. Na verdade, a exist ela faz parte de path. Então, você vai dizer o seguinte. Vou até comentar isso aqui porque não tem necessidade. A gente já trabalhou anteriormente com ele, né?
Importar o módulo OS, não precisa importar novamente. os.pf existe. Então, olha só, eu estou acessando o módulo do sistema operacional, acessando o caminho onde está rodando esse Jupyter Notebook, e tô sabendo, na verdade, eu estou verificando se existe o arquivo chamado demo.txt. Isso aqui vai retornar para nós verdadeiro ou falso. Se existir, ele vai remover, os.remove. Caso não exista, ele vai dar uma mensagem dizendo o arquivo não existe. E de fato, neste caso aqui, o arquivo não existe. Beleza? Se você quiser printar o conteúdo aqui, ó, os.pf, é um módulo que está presente, que faz parte do OS, né? A gente vai estudar posteriormente mais detalhes sobre ele depois. E como é que remove um diretório, remove uma pasta? Você vai usar uma funçãozinha chamada rmd. RM vem é abreviado, significa remove, e d vem de diretório. E aqui você vai passar o nome do arquivo. Importante dizer que a pasta precisa estar vazia. Se a pasta não estiver vazia e você tentar remover, vai ocasionar um erro. Vou tentar remover, por exemplo, a pasta teste. Eu criei uma pastinha chamada teste aqui. Olha lá. Vou atualizar. Cadê a teste? Não tem mais. E como é que cria uma pasta? Para criar uma pasta, você vai usar a função chamada makeID, passando o nome do arquivo. É importante dizer que, caso a pasta já exista, uma exceção, um erro será lançado. Beleza? Então, eu estou criando uma pasta chamada teste, os.makeID teste. Vou criar na pasta raiz. Mas eu poderia criar aqui dentro, ok? Nada impede. Agora, se eu executar novamente essa célula, o que vai acontecer? Vai acontecer um erro, porque essa pasta já existe. Olha aí, file existe erro. A não ser que você passe um parâmetro para ela chamado existOK. Esse existOK ele vai trabalhar da seguinte maneira. Se a pasta já existir, ele vai sobrescrever. Ok? O comportamento padrão dele ele está habilitado como falso. Mas se você quiser usar esse parâmetro, você vai colocar como true. Beleza? Então, vou executar isso aqui. Como a pasta já existe, ele vai sobrescrever. Ele vai criar novamente. Vou atualizar. Olha aí, teste. E para renomear um arquivo ou pasta, você vai usar a função rename. A fonte e o destino. Pode, por exemplo, renomear uma pasta. O nome da pasta é o quê? Teste. E o nome da pasta agora vai se chamar o quê? Teste 2. Vamos atualizar aqui, ó, teste 2. Beleza? E é isso, um beijo no coração e até mais.